Agora a gente segue o programa. Ó, a gente já falou aqui várias vezes que a internet também pode ser uma fonte de desinformação e notícias falsas. Presta atenção. Agora, influenciadores que são contra as pílulas anticoncepcionais estão espalhando mentiras sobre os medicamentos nas redes sociais. É isso, tá? E os médicos estão preocupados com uma explosão de fake news no TikTok, no Instagram, principalmente aí sobre as pílulas, e alertam para o risco de uma gravidez indesejada por quem acredita aí nessas notícias. Olha isso. Só um vídeo, a gente está falando só de um vídeo, de uma influenciadora americana que é contra o anticoncepcional, tem mais de 500 mil de visualizações. E ela diz que o medicamento tem um componente que faz você se sentir atraída pelo parceiro errado. E isso tem incentivado, por exemplo, a trair. Gente, essa mulher foi num podcast falar isso. A gente ri para não chorar. Vem cá que já começou o zum aqui, tô ouvindo no nosso estúdio. A gente vai repercutir esse assunto aqui com a ginecologista, a doutora Lorena Baldotro. Obrigada também, ela que é sexóloga, vai explicar pra gente se isso é verdade, se é mentira. A gente também recebe aqui, olha, a Paula. Tudo bem, Paula? Obrigada pela sua participação. E a Nani também. Tudo jóia? Boa tarde. Sim, boa tarde. Qual era o zum que você estava fazendo aqui enquanto eu estava falando da notícia? Eu já falei logo, misericórdia, essa é nova. Essa é nova. Nunca vi, eu já usei todos os tipos possíveis. Graças a Deus, eu sempre fui ali no mesmo homem. Não tem esse negócio, não. Nunca se sentiu atraída. Não se sentiu atraída por nenhum. E você, Paula? Não, aquela história, né? A culpa é minha, comigo. coloca quem eu quiser, né? É, isso Vamos culpar o anticoncepcional, que é mais fácil, né? Não, nunca tive problema com isso, não. Nunca, né? Não. Diz aí, doutora Lorena, isso é verdade ou é mentira? Atração por outro homem, né? Por coisas, questões aleatórias, isso é novidade para mim. Mas os anticoncepcionais, eles têm efeitos colaterais, descritos em bula, inclusive, né? Que é importante a gente também ter ciência deles para poder fazer o uso da forma adequada. Quais são esses efeitos colaterais que o anticoncepcional pode trazer para uma mulher? Olha, a maioria dos anticoncepcionais, eles têm um componente chamado etinil-estradiol na fórmula, que ela é uma droga de ação hormonal. A gente utiliza muito o anticoncepcional com o sentido de, é um hormônio sintético. É mais ou menos isso, mas eu não considero ele um hormônio, ele é uma droga de ação hormonal, porque ele tem ação hormonal, mas ele também tem os efeitos colaterais, né? O anticoncepcional, ele é utilizado única e exclusivamente para você não engravidar. Então, uma coisa que a gente tem que ter ciência é que qualquer método que vai interferir na biologia pode ter efeito colateral. Inclusive o DIU, que as pessoas gostam bastante. Eu gosto do DIU porque ele tem menos problema. Então, essa questão de não existe método que é mais tranquilo, não existe, porque todos vão interferir na biologia de alguma forma. As pílulas, elas causam alguns efeitos colaterais indesejados, como dor de cabeça, náusea e vômito. Tem paciente que reclama bastante, que não se adapta. Tem pessoas que sentem menos, né? Mas tem pessoas que sentem, assim, que acabou a vida. Então, é importante a gente trazer isso, porque isso realmente interfere na qualidade de vida das pessoas. Na mulher jovem, é uma das causas mais comuns de baixa libido, o anticoncepcional. Porque ele está inibindo o ciclo menstrual. O nosso ciclo menstrual, ele faz com que a mulher, lá no meio do ciclo, ela fica com desejo, né? Tem fases da resposta sexual que ela vai ter um pouco mais de despertar, e isso é inibido realmente com o anticoncepcional. Então, essa queixa não é tão inalcançável assim, porém, a influenciadora realmente exagerou. Vamos lá, vocês. O que vocês já perceberam de efeitos colaterais da pílula? Na realidade, o único efeito que eu tive, né? Eu já usei tanto a pílula, tanto como o DIU de Mirena, usei o cobre, né? Hoje, atualmente, eu estou laqueada. Mas, assim, eu nunca tive nenhum efeito, a não ser um incômodo, uma cólicazinha, né? Mas, assim, nada mais do que isso. Graças a Deus, essa loucura... Nada se compara aos benefícios da pílula, né? Não. Tudo certo. E para você? Você também já fez a experiência do anticoncepcional, Sim, né? Sim, já tive reação. Passei por vários até me adaptar a um.
que até ele é um pouco diferenciado, né? Toma 24 para 4. Porque eu tive muita dor de cabeça, muita náusea. A sensação é como se eu estivesse grávida. O mal-estar era intenso. Eu falei, não vou conseguir. Agora, o interessante é isso, né? Da minha vida. É ir fazendo a experiência daquele medicamento que mais se adequa, né? Porque a gente não pode generalizar. Esses efeitos colaterais aqui não quer dizer que vão ser para todas as mulheres, né? Agora, doutora, dos métodos contraceptivos que tem hoje, quais as mulheres têm preferido? É tão individual isso, Roberta, porque é aquilo que elas falaram, experiências diferentes, totalmente diferentes, né? Tem mulher que não sente nada e tem gente que qualquer coisa já tentou de tudo e realmente não consegue. Então, a gente tem, só de pílula tem mais de 70 marcas diferentes. Alguns têm os mesmos ativos, mas a gente tem várias composições diferentes. Então, é importante a pessoa que tem indicação de usar o anticoncepcional, ela escolher. Lembrar que é um método que deveria ser usado por um tempo curto, né? Então, o problema desse alarde do anticoncepcional é incentivar as pessoas a não utilizarem nada e ficarem à mercê, porque uma gestação indesejada é algo também que a gente precisa prevenir. Mas a gente tem vários tipos de métodos que a pessoa pode testar, escolher e se adaptar. Então, o próprio preservativo, o DIU, que tem a vantagem da pessoa não esquecer, né? Os implantes. Então, cada um vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Cabe à pessoa escolher qual que ela vai se adaptar melhor e estar disposta a pagar o risco do efeito colateral também, né? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a doutora Lorena vai comentar pra gente sobre um caso que ganhou uma grande repercussão na internet, que primeiro a mulher engravidou com o DIU. E aí depois essa mesma mulher teve a segunda gestação com a laqueadura. Como assim? Me explica isso. A outra já está aqui, ó, sangue de Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu vou dar uma pausa aqui no nosso estúdio para falar de um outro assunto, um assunto seríssimo, gente. Que inclusive o Fale Espírito Santo abraçou muito isso, principalmente na época, e estamos juntos até hoje. A morte da jovem Ana Carolina Curti completa hoje 1 ano. Esse crime chocou muitos capixabas. Essa jovem foi morta com 47 facadas e o namorado está preso pelo crime. Só que a família luta para que o caso não tenha uma reviravolta. Esse caso completa hoje 1 ano, viu? A gente conversa agora com a Paola Rocha, que é irmã da Ana Carolina. Paola, obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Fale Espírito Santo, viu? Eu agradeço, Roberta, por essa oportunidade. Conta pra gente como é que tá a família, como é que tem sido os dias de vocês de 1 ano pra cá? Roberta, a dor, a tristeza é diária, né? A mesma de quando tudo aconteceu. E ela não diminui, ela continua ali. É uma luta interna, né, que nós enfrentamos, né, para conseguir seguir, né, porque apesar de tudo a gente precisa seguir por nós, pela Ana, né. A Ana ela era muito doce, muito amável, ela sempre demonstrou muito amor, né, por nós. Então, assim, é por ela também que a gente busca seguir. Né, apesar de tanta dor, né, há dias que nos atinge de forma mais severa, mais agressiva, né, inclusive precisamos, né, recorrer à ajuda psicológica, ajuda médica para poder ter esse apoio, né, porque não é fácil seguir sem ela. E vocês, inclusive, estão lutando para que esse caso não tenha uma reviravolta, né, Paola? Infelizmente, além do que a gente teve que passar, né, está tendo que passar diariamente, a gente precisa ser forte, né, para poder lutar para que a justiça, pelo que ele fez com a Ana, seja feita, né, porque a gente não consegue compreender como uma pessoa que comete um crime, né, e após o crime toma um banho, sai do local do crime, compra um bilhete, viaja, faz faculdade, trabalha, tem uma vida social normal, né? Pode ser declarada inimputável,
né, uma pessoa, ou seja, imputável, ele não tinha noção do que ele fez. Como ele não tinha noção do que ele fez, né? Tudo o que aconteceu após o crime demonstra que ele sabia, né, que ele fez algo que não era certo, né? Então a gente espera que essa nova perícia seja mais clara, né? Menos a gente não compreendeu alguns pontos da perícia, né? Então por isso que o advogado solicitou uma nova perícia, o promotor de justiça, né? E foi deferido pela juíza, né? Que vai ser feita uma nova perícia. Esses foram os questionamentos que vocês levantaram junto com o Ministério Público? Sim, o Ministério Público junto com o advogado, né, baseado na perícia que foi feita, muitas coisas não ficaram claras, né, como, de acordo com o promotor que ele colocou, como uma pessoa que tomou banho, saiu do local do crime, andou pela cidade, falou ao telefone, fumou, comprou um bilhete, viajou, compareceu após o flagrante, né? Como essa pessoa pode ser considerada inimputável, né? Isso não está claro na perícia, né? Por isso que foi questionado e a juíza foi bem precisa, né? Quando ela compreendeu, achou por bem que seja feita uma nova perícia para que isso seja bem esclarecido. E o que vocês esperam de agora em diante, Paola? A gente espera, é o mínimo que a gente espera. É que a justiça seja feita pela Carolina, por nós, né? Porque é algo que a gente busca para poder seguir, sabe? Que ele pague pelo que merece um crime, né? Ser morta. Ainda mais a forma como ela foi morta, né? Ainda mais ela que era tão doce, sabe? São incapazes de fazer mal a qualquer pessoa, enfim. Então, a gente precisa que a justiça haja da melhor forma possível, sabe? Que a perícia explique exatamente, olha, ele tem um problema e esse problema causou essa incapacidade de compreender, né, assim, o ato ilícito que ele cometeu, mas explique, seja clara, sabe, a gente precisa disso, a gente espera por isso, para poder seguir, para confortar mais a gente e nos consolar, que a justiça, né, vai ser feita. Obrigada, Paola, pela sua participação. Conte sempre com o Fale Espírito Santo. Nós que estamos diariamente levantando essa bandeira aqui no programa contra a violência que a mulher sofre todos os dias. Inclusive, ontem a gente falou aqui, gente, de janeiro a abril, 8.000 mulheres fizeram denúncias de violência contra aquilo que a gente está sofrendo ali dentro de casa, na rua, qualquer lugar. Obrigada, Paola, pela sua participação, viu? E esse é o ápice da violência. A gente buscou o advogado de defesa do Matheus, não conseguimos contato, mas o espaço segue aberto aqui no Fale Espírito Santo, tá? Vamos dar aquela respirada para a gente retomar aqui para o assunto que nós deixamos em aberto aqui no nosso estúdio, com a Lorena Baldotto, com a Paula, com a Nani, que a gente está falando sobre métodos contraceptivos. E agora, olha só, esse foi um dos casos mais comentados nas redes sociais, que foi uma matéria, virou matéria em um monte de site, um monte de jornal, uma mulher que engravidou depois de passar pela laqueadura. A empreendedora Brenda Natielli, de 29 anos, já tinha engravidado mesmo usando DIU. E aí, depois do susto, teve lá o neném fazer o quê? Vamos embora, barco que segue, vamos tocar a vida. Ela decidiu fazer a laqueadura, ali mesmo, no momento do parto, do terceiro filho. E qual foi a surpresa, gente? Ela está grávida de novo, de 13 semanas. Agora o marido, Lucas Lopes, ela e o marido, né, pensam em fazer uma vasectomia. Estou vendo aqui a reação da Nani, ela chegou a fazer assim, meu Deus.
que foi? Que sentimento que isso te causou, Nani? Preocupação, né? Só pode me gerar Sim. preocupação, porque eu tô laqueada, graças a Deus, já tem 3 anos, né? Assim, foi uma da melhor escolha que eu fiz na minha vida, usei todos os métodos, como eu já disse, né? Usei o DIU, né? Durante 7 anos, não tive problema nenhum, né? Foi tudo certinho. Eu só engravidei desse meu 4º filho porque eu fui fazer a troca do DIU. Então, nessa troca do cobre por de Mirena, então acabou que eu engravidei, né? Então, eu quis aproveitar a minha 4ª gestação e fazer a laqueadura. Então, assim, quando eu vejo, até que acaba aqui, ai, meus bebezinhos ali. Quando eu vejo, assim, as pessoas, os seguidores, as coisas assim, pessoas próximas, vê, né, na internet, a pessoa que engravidou com DIU, engravidou laqueadura, eu recebi muito esse direct, mandando, olha aí, ó, a laqueadura, e não sei o quê. Eu falei, Deus me livre, Deus não vai deixar. Porque é ligado na terra. Você também ficou assustada, Paula? Fiquei. Falei, não estamos seguros em método nenhum. Não tem como. Eu não faço uso de nenhum. Eu optei por não fazer, o amamento ainda, teria que ser aquele mais fraco por causa da amamentação, mas me deu reação também. Dor de cabeça, queda de cabelo, então é confiar mesmo Em Deus. em Deus. Doutora, tudo sobra pra Deus, coitado. Explica esse caso pra gente. Então, ela teve uma gestação muito recente, né, logo após o método, e a própria vasectomia, a gente orienta o homem a fazer espermograma para saber e fazer com frequência, né, porque ele é raro, mas acontece, tá, gente? Tem que fazer com frequência o espermograma? Tem que fazer. Tem De quanto tempo? Aí, ó. Tá ficando vergonha. Que medo. Ó, a gente orienta a fazer, porque existem casos, sim, descritos de reversão. Mesmo que aconteça, é uma cirurgia que a gente considera definitiva, a chance é mínima, né? Até a porcentagem é muito pequena mesmo, mas pode acontecer, porque é o corpo, né, o organismo. E nesses casos a gente fala, porque Deus quis, né? Quando Deus quer, não tem jeito. Eu falei isso quando eu li essa notícia, eu falei, gente, isso daí é um caso espiritual, ali era vontade mesmo de Deus. Mas isso daí acontece com não tanta frequência assim, mas os outros anticoncepcionais, existe um índice que a gente chama de índice de Pearl, e a gente consegue medir a eficácia deles. Então, os anticoncepcionais, eles têm uma taxa de falha de 2%, uma média. O DIU, ele tem de 0,1%, então, tipo assim, 1 para 1.000, mas é raro, mas pode acontecer. O único método de 100% é abstenção, né? Mas aí é com vocês. Tá certo, viu? Deixou no ar.